Boa noite a você que está acompanhando mais uma edição do podcast e Revista Igaporã. Estamos aqui novamente, como todos já sabem, com um tema especial, um tema importante. Nosso critério de seleção de convidados, de amigos, para conversarmos aqui é justamente conversar com pessoas que têm sempre algo importante a contribuir com a comunidade. É o objetivo do nosso podcast. E todos os assuntos até hoje têm sido pautados, escolhidos e conversados dessa forma. Os diálogos numa perspectiva construtiva, uma intervenção, não é? Uma intervenção, por mínima que seja, positiva na sociedade. Positivo daquela forma que atenda a todos, né? Que seja de uma forma ampla e que os assuntos possam ajudar a elucidar questões, dúvidas, fatos da atualidade. E a atualidade também é outra base principal dos nossos trabalhos. Sempre estamos com o tema do dia a dia. Temas do dia a dia, temas últimos a acontecerem no Brasil, no mundo, aqui na nossa região, no sertão da Bahia, né? Sempre estaremos com esse tipo de roteiro, de caminho, de direção, de direcionamento dos nossos trabalhos. E foi com esse objetivo que convidamos nosso amigo de longa data. O homem é professor, o homem é advogado, mestrados, não é só mestre em algumas coisas, especializações, comunicador de mão cheia, conheço há muito tempo, trabalho profissional. Hoje estamos aqui com o nosso amigo Danilo Oliveira, que vai comentar sobre tudo o que está acontecendo no Brasil nos últimos tempos, a partir das mídias sociais, do poder de comunicação, rádio, TV, jornal, aquilo que hoje é feito, continua sendo feito tradicionalmente pelos veículos já conhecidos e pela internet, que é o momento, que é a grande busca dos comunicadores na atualidade, os canais e os meios oferecidos pela internet. Antes de Danilo dar o seu bom dia, quero falar com você que está aí assistindo, contribua com o nosso projeto. Fácil, de graça, não custa nada e às vezes não leva nem um segundo. Curta a nossa publicação. Curta logo aí agora. Vai no like, deixa o positivo lá e assista. Se no final você não gostou de mim nem de Danilo, dê o dislike, tá? Tá valendo, deixa o seu comentário. Mas eu sei que você vai gostar, tenho certeza. E também, compartilhe nosso vídeo também, tá? Ajuda demais. E ative o sininho lá das notificações. Importantíssimo também, se inscreva no nosso canal, tá certo? Deixe aí a sua contribuição para o nosso projeto. Queremos também e esperamos contar com a sua colaboração através de um comentário. Deixe uma sugestão, um comentário, um recado, um alô, vai lá nos comentários, deixe a sua contribuição, tá certo? É assim que você pode contribuir demais mesmo com o nosso projeto. Danilo, depois de algumas tentativas, estamos aqui, vamos tentar iniciar o nosso diálogo. Seja bem-vindo ao nosso podcast, com certeza a primeira de muitas vezes, né? E se apresente ao nosso pessoal. Quem é Danilo Oliveira? Vamos lá, oi Cris, tudo bom? Bom dia para quem nos acompanhar. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Afinal, o episódio pode ser executado aí a qualquer momento. É um prazer estar aqui, é um prazer receber convite, como você disse, de um amigo de longas datas e para um projeto novo que penso que muito me orgulha em tê-lo visto nascer. Nós conversamos sobre a proposta do podcast Rádio Igaporã por algumas vezes, e aí você consegue colocá-lo no ar, tocá-lo, e vem tocando aí com uma maestria fantástica, e é um prazer muito grande poder participar deste episódio aqui contigo. Hoje, para falar de um tema que, no tempo protocolar do podcast, eu temo não conseguirmos, mas, enfim, tentaremos fazer um apanhado geral aqui sobre ele. Você pede para eu me apresentar de forma bem breve. Eu sou Danilo, filho de Igaporã, né? Como dizem, nasci e me criei em Igaporã. Sou professor, me formei pela Universidade do Estado da Bahia em Ciências Biológicas no ano de 2014. Sou mestre em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes, e mestre também em Produção Vegetal no Semiárido pelo Instituto Federal Baiano, titulação que galguei mais recentemente. Aliado a isso, com algumas pós-graduações e também graduado, bacharel em Direito.
embora a maioria das pessoas já chame de advogado em razão da aprovação no último exame da ordem, né, no exame 36, eu ainda prefiro me apresentar como bacharel em Direito, tendo em vista que a carteira da ordem chega logo logo. Vai chegar logo logo, mas é isso. Então, em termos de formação acadêmica, é isso, né? Aliado a toda a formação acadêmica, eu sou professor da Rede Estadual de Ensino. Aqui em Guanambi, eu leciono no curso de Serviço Jurídico. Toda a minha carga horária hoje de docência na rede estadual é voltada para a formação no curso de Serviço Jurídico e leciono também na rede privada, na área de Ciências da Natureza, porque a gente não pode perder o vínculo, né? Trabalho com a comunicação já há muito tempo. Desde moleque eu olhava para a comunicação com um brilho nos olhos. Quem trabalha com comunicação trabalha sempre com um brilho nos olhos, né? E desde moleque eu tinha um desejo muito grande de trabalhar com isso. Comecei a trabalhar com comunicação ainda moleque mesmo. Tive boas oportunidades em Igaporã, onde me construí como comunicador. Depois passei a trabalhar em Caetité, onde, de fato, solidifiquei a minha carreira na comunicação, especificamente na comunicação voltada para o rádio. E aí, depois, as mídias sociais, elas adentram, inclusive dentro do próprio rádio, como uma necessidade urgente, e a gente acaba, ao longo do caminho, aprendendo, e isso nos fez aprender um pouquinho da comunicação também. No episódio de hoje, a nossa proposta é falar um pouquinho sobre todo esse processo, falar um pouquinho sobre comunicação, falar um pouquinho sobre mídias sociais, tentar dar uma pitada de direito nessa conversa, falando a respeito sobre limites. Afinal, na sociedade que nós vivemos hoje, ao que parece, as pessoas não conseguem entender um pouco a respeito de limites. A gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso também. Antes disso, você esqueceu de se apresentar também a sua última atividade profissional como comunicador regional, né, pela 96 FM. Diga aí um pouquinho ao pessoal sobre o seu programa, sim. que se faz lá. Sim. Nós estamos, nossa última produção em termos de comunicação radiofônica foi a produção de um programa jornalístico que está em curso. Nós iniciamos desde novembro do ano passado, assumimos a bancada do Central 963, que é um programa diário que acontece no final do dia na 96 FM, né? Emissora que tem mais de 30 anos de história em Guanambi, uma emissora já solidificada, uma emissora que muita gente da região toda acompanha, e junto com a equipe nós construímos uma proposta de programação que já existia. Na verdade, nós fizemos algumas adequações e estamos ao ar de segunda a sexta, das 5 às 7 da noite, falando sobre as principais informações de Guanambi, da região, e, claro, fazendo repercutir os principais temas ligados à informação que urge, necessária, no final do dia, né? Você chega em casa, você quer saber o que aconteceu, está saindo do trabalho, está indo para o trabalho. É esse tipo de notícia que a gente leva sempre, diariamente, lá no Central 963. É sofrido, então, mas a gente tem tocado. Então, a partir das 17 ou 18? Eu não entendi o horário de início do programa. Sempre a partir das 17. Das 17 então, na 96, até as 19. Isso, na 96 FM de Guanambi, que a região aqui já acompanha diretamente pelo rádio, mas pela internet também tem um site. Qual seria o site da rádio? Sim, as pessoas podem acompanhar tanto pela 96.3, né, a frequência modulada, no rádio, na internet em www.guanambifm.com.br, ou ainda pelo aplicativo. É só pesquisar na Play Store Guanambi FM, um aplicativo que inclusive foi reformulado agora, e eu sou suspeito a dizer, mas está lindo. Pois é. A 96 é a pioneira, né? A primeira FM da nossa região, né? Foi quem iniciou essa jornada. Depois a primeira de todas foi a Rádio Cultura, em Guanambi, eu acho, a AM, a época era a AM, e hoje nós temos e depois veio a 96. Eu até me recordo o ano, se não me engano, foi em 86,
1986 a rádio começou a transmitir. Parabéns, amigo, por mais essa vitória que está plenamente conforme e ainda aquém das suas possibilidades e potencialidades. Sabemos que você tem muito, muito mais a oferecer, conhecemos o seu trabalho, e isso é importante. A região ganha muito com o seu trabalho na Guanambi FM, né? A 96. Segunda a sexta, a partir das 17. Bom, Danilo, vamos ao nosso tema. Já as apresentações já foram bem amplas, e eu queria que você falasse para a gente o seguinte: o comunicador antigo era aquele comunicador de rádio, o locutor, apresentador, ou noticiarista, ou de programas de variedades, programas musicais, etc., etc., ou apresentador de TV, ou locutor de gravações esporádicas, documentários, comerciais, tal. Pronto. Hoje isso ampliou. Não existe mais só comunicador de rádio, porque, como você mesmo disse, as rádios e TVs estão na internet. Então, já o conceito de mídias sociais não tem mais a separação de alguns anos atrás, quando começou a internet a se expandir. Rádio e TV hoje também faz parte das mídias sociais. E, com isso, o alcance desses veículos, ele aparentemente deu a impressão que ia cair frente à internet, mas se estabilizou e aumentou, porque agora estão através da própria internet, por meio da internet. E quem está no meio, quem trabalha, está lidando com assuntos do dia a dia, temas, e sempre temas, como você disse no começo, espinhosos, não é? Porque nós estamos resolvendo uma sociedade que está em transição no planeta inteiro. As crises de consciência, crises de pensamento, crises de compreensão, de ação na realidade, são necessárias porque indicam mudança. E o comunicador, o apresentador, o youtuber, aquele que trabalha com multidões, com públicos de milhares e milhões de pessoas, ele atua decisivamente nesse processo. Nesse sentido, Danilo, como fica a formação dessa pessoa? Formação humana, formação intelectual, para que ele esteja apto a fazer está nessa ação, nesse tipo de atividade tão importante para o momento que vivemos no Brasil e no mundo. Perfeito, Cris. Primeiro, destacar que o que nós vamos ter aqui, na verdade, é uma conversa, né? Você também é comunicador de muito tempo, então, na verdade, a gente vai conversar a respeito de todos estes fenômenos. Você fala a respeito de formação humana. Antes de falar de formação humana, eu acho que a gente precisa entender o que são veículos de informação. Então, eu vou começar fazendo, para você que nos acompanha, um rápido retrospecto do que nós podemos chamar, de fato, de meios de comunicação, incluindo desde o rádio até a internet, para a gente entender onde e como as pessoas que trabalham neste meio podem, vão e quais os limites para atuar. Então, para a gente começar, é importante a gente entender que comunicação é, sem dúvidas nenhuma, necessidade do ser humano. Quando a gente fala de comunicação, nós estamos falando da necessidade de integração de um ser humano, de um ser individualmente falando, com a própria humanidade. Então, é preciso se comunicar. O ser humano é um ser essencialmente social. E, no decorrer da história, nós tivemos uma série de relatos de evolução da comunicação exatamente para permitir e que possibilitou, inclusive, o crescimento e o aprimoramento da sociedade. Nós tivemos uma série de fatos que possibilitaram a humanidade evoluir, e isso graças à comunicação. A internet está aí como prova disso. Hoje, a humanidade que nós temos, no formato que ela existe muito em razão da intensa globalização que tivemos, e, claro, a internet tem um papel fundamental nesse processo com a sua evolução histórica. Então, a evolução tecnológica, propriamente dito, ela buscou, em certa medida, facilitar e aprimorar a vida das pessoas. Ora, é muito mais fácil eu saber de algo que aconteceu na minha cidade vizinha hoje do que nos primórdios, em que uma informação, e aí eu falo de primórdios como se fosse há muito tempo, mas não. Há algumas décadas atrás, uma informação ela demorava
muito tempo para chegar. Os seus avós, com certeza, passaram por isso, os avós de pessoas que estão nos acompanhando agora passaram por isso, por exemplo, em determinada eleição, votar e só saber quem foi o sujeito eleito 5 dias depois. Costumeiramente se falava, olha, eu vou à feira para eu descobrir quem foi que foi eleito, porque eu votei, mas eu não tinha necessariamente como acompanhar de forma detalhada toda a comunicação com a agilidade que nós temos hoje. Então, a evolução tecnológica permitiu o aprimoramento dos meios de comunicação. Eu gosto muito de uma passagem do livro Sapiens, do Yuval Harari, que ele vai falar que a comunicação ela foi aprimorada a partir do método fordista. Então, você sabe disso muito mais que eu, mas nós sabemos que Ford ele adotou um método de produção em massa que, por exemplo, possibilitou o aprimoramento do cinema, possibilitou o aprimoramento da fotografia, inclusive nós não falamos das minhas experiências com fotografia no início também, né? Possibilitou o aprimoramento do cinema, impulsionou a industrialização do século XX. Então, é a partir do método fordista que nós temos um aprimoramento da comunicação. Só para a gente ter uma ideia, lá para os anos 30, nós tivemos um aprimoramento do cinema, com a industrialização a partir do método fordista. Aí nós tivemos lá em Getúlio Vargas, chamado, né, de Estado Novo, o aprimoramento, por exemplo, da televisão. Foi naquele período que nós tivemos a invenção da televisão, que nós tivemos a popularização do rádio, que nós tivemos uma expansão dos jornais, das revistas, dos livros, e é isso que ganhou o nome de grande imprensa. O que era a grande imprensa, então? É esse conglomerado, que eu tenho livro, eu tenho rádio, eu tenho revista, eu tenho telefone, eu tenho agora internet, todos juntos com um objetivo. Qual seria o objetivo? Informar. Só que comércio, política, igreja perceberam a influência que a grande imprensa exercia na população. E aí, ao perceber a influência exercida pela comunicação na população, os grandes grupos começaram a buscar o poder da comunicação. Nós podemos ver isso no rádio. Eu vou tentar trazer aqui um tema muito breve que você vai remeter, eu penso que vai atingir aí boas memórias da sua vida e da vida de quem nos acompanha. As primeiras rádios que nós tivemos, né, falando em termos de rádios, as rádios comunitárias primeiras que nós tivemos no Brasil, elas surgem nos anos 80, e o objetivo dessas emissoras que surgem ali como um movimento muito forte em 1980, é exatamente copiando ou inspirado no movimento das rádios ilegais, as chamadas rádios piratas europeias. Só que o próprio Brasil, observando esse movimento, ali pelas bandas de 1997, institui uma lei de criação do serviço radiofônico comunitário. É a partir de 1997 que a gente tem uma explosão no Brasil inteiro dos serviços de rádio comunitária. Nós tivemos aí mais de 5.000 emissoras recebendo outorga de rádio comunitária, com o objetivo de veicular conteúdos em transmissores de baixa potência, ali só para o público restrito da comunidade onde elas estavam inseridas. Mas, inclusive em Igaporã, em Caetité, Riacho de Santana, nós tivemos o surgimento dessas pequenas emissoras. Por sinal, eu pessoalmente estive nesse processo, estive na fundação da Sertaneja FM em 98. Foi um processo complicado, um período, né? Na época fui convidado na época era ex-prefeito Deusdete, depois ele retornou à prefeitura, ficou alguns mandatos, mas nesse período o prefeito era José Calmito, e nós tivemos a abertura de 2 rádios comunitárias, tentando cada uma se consolidar, e eu recebi a outorga, e éramos parceiros das rádios de Guanambi, Caetité e Riacho de Santana, atuávamos em conjunto. Um período eu estive nessa fundaçãozinha, na primeira transmissão da Sertaneja FM.
Depois as rádios saíram do ar 1 ou 2 anos, e aí veio a liberação definitiva, né? Definitiva não, porque a outorga, ela tem, às vezes, tem que ser revista. Mas desde Exato. então as rádios não saíram mais do ar. Só foi um Perfeito. parênteses para contar como era isso na época, né? Eu sabia que o sentimento de saudade iria bater. Repare bem, para você que nos acompanha, Cristiano, as rádios comunitárias elas surgiram muito forte, repito, a partir de 97, que foi quando a lei instituiu o serviço radiofônico comunitário. Mas a pergunta é, estas emissoras, elas surgiram de forma livres e atendendo a anseios comunitários? A imensa maioria no Brasil, não. E nós sabemos que não. Por quê? Repito, quando eu falava a respeito dos grandes grupos de imprensa, repito, os grandes grupos que precisavam influenciar a população haviam descoberto o poder da grande imprensa. Então, o serviço de rádio comunitária cresceu baseado em interesses, claro, alguns interesses comunitários. Nós tivemos, claro, no Brasil todo, várias emissoras realmente comunitárias, mas por trás do grande serviço de comunicação da radiodifusão comunitária, nós tivemos políticos, nós tivemos igrejas, nós tivemos grupos específicos, tudo isso voltado para qual interesse? Comunicar. Daí a importância de termos uma comunicação, sobretudo ética. Repito, quem estava por trás dos grandes grupos de rádios comunitárias, que foram os primeiros influenciadores. Não pensem vocês que influencer é algo que surgiu agora. Não. Nós temos um influencer digital agora, mas nós já tínhamos influencers há muito tempo atrás com os grandes grupos. O locutor foi, talvez, o primeiro grande influencer. O jornalista do jornal escrito foi, talvez, o primeiro grande influencer. Você, de Igaporã, da região, deve se lembrar, por exemplo, e aqui, queridos, eu peço permissão para dar alguns exemplos de fato, mas, por exemplo, Igaporã esperava ansiosamente a versão impressa do Jornal Sudoeste, que circulava a cada 15 dias na cidade. A população esperava o que saiu hoje, porque era um veículo de influência no meio político, de influência no meio social, e as pessoas queriam saber o que estava acontecendo. Então, a gente fala hoje de influencer digital como se fosse algo que surgiu com a internet nos anos 2010. Não, essa influência ela vem da comunicação. E aí, obviamente, nós temos o surgimento de um problema. Quando eu descubro o poder da comunicação, eu quero investir nela. E como é que as pessoas investiram? Aí nós tivemos, por exemplo, o surgimento da figura do jabá. Grandes grupos, por exemplo, musicais, tinham condição de pagar um jabá e fazer o rádio executar seu CD o dia inteiro, enquanto que pequenos grupos musicais não conseguiam fazer isso e, de fato, não deslanchavam. Aí a gente olha hoje para grandes bandas, né, que fizeram história desde os anos 90 e deu muito mais antes que isso, e a gente fala assim, olha, mas tem grupo que tem tanto talento e não conseguiu deslanchar. Está aí, por exemplo, o poder que a comunicação exerce nas pessoas de fazer com que determinadas figuras apareçam mais que outras. E aí, o Cristiano pergunta, qual a formação humana para isso? É claro que é preciso de muita responsabilidade, porque o sujeito que trabalha com comunicação, ele está trabalhando constantemente, influenciando pessoas e gerando opiniões. A gente vai falar disso mais à frente, mas essa possibilidade de gerar opinião, ela é muito forte e, claro, a pessoa que trabalha com comunicação precisa ser essencialmente ética e corajosa. É difícil, inclusive, encontrar, mas ética e coragem, penso que precisam estar acima do aparato técnico do profissional comunicador, Cris.
Perfeito, Danilo. A sua busca histórica, seu resumo histórico, que foi dispensável para que todos nós entendêssemos onde estamos hoje, não é? E aí é um processo evolutivo dos meios da tecnologia, dos meios técnicos, tecnológicos, da própria compreensão humana e do fazer humano no dia a dia. Isso é inevitável. A transição do rádio convencional, da TV convencional para o rádio e TV via internet, pelos outros canais da internet, hoje nós temos uma realidade universal, a internet. A partir dela, tudo mais está girando. Inclusive, a própria audiência das TVs e rádios, fora do ambiente da mídia, da internet, ela se pauta hoje pelo que está na internet. Então, hoje é o que Apenas há. um O quê? adendo. Oi? Apenas um adendo, se Sim. você observar, em algumas coberturas, inclusive nos movimentos políticos que nós tivemos desde 2018 para cá, em algumas coberturas, as TVs em plataformas digitais registraram uma audiência muito maior do que as TVs tradicionais. Por exemplo, CNN Brasil tem uma audiência nestas coberturas de eventos políticos absurdas. A própria Globo News, que está disponível na internet, tem uma audiência absurda quando compararmos em alguns eventos com as TVs tradicionais. Isso, e a programação dessas TVs só não está ainda 100% na rede, por questões contratuais, anúncio, etc, 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 né? Aí são questões financeiras, mas é o futuro, né? Nós vamos ter uma transmissão completamente voltada pelas redes, fibra ótica e tudo mais. Danilo, então, nesse aumento de poder das mídias, que trouxe consigo aumento de poder, de influência dos atuais influencers, os antigos comunicadores, por isso que eu ainda estou usando muito no termo comunicador, para manter essa ponte entre dois fatos históricos recentes, como você disse. Vamos nos prender mais à questão da formação dessa pessoa. Você falou de uma forma mais rápida, com muita propriedade, mas aquela pessoa que quer ir para a internet, aquela pessoa que quer ir para o rádio, para a TV, e que vai para a internet, consequentemente, ele vai ser visto e ouvido e seguido por milhares ou bilhões de pessoas. Essa pessoa deve se preocupar com o quê? Olha, eu vou me apresentar, eu tô na tela, estou na vitrine, estou na janela, todos estão me vendo. Eu, comunicador, comunicadora, influencer, youtuber, tiktoker, o que quer que seja, eu tenho que me preocupar com o quê? Sobre minha pessoa, para levar o que eu quero levar às outras. Perfeito. Bom, qual a grande diferença das mídias sociais com a mídia tradicional que falávamos no primeiro ponto da nossa conversa? Descentralidade. Isso, inclusive, é um perigo. Por quê? Porque agora, você, podemos, com o nosso aparelho, gravar um vídeo com as estratégias corretas e fazer com que ele viralize. Ou seja, as mídias sociais descentralizaram qualquer possibilidade que havia de limitação de conteúdo. Então, hoje nós podemos fazer, de fato, qualquer coisa. Não existe nenhum filtro para que esse material, de fato, vá ao ar. O que eu, enquanto comunicador, que estou querendo, de fato, utilizar das mídias sociais como uma estratégia para a minha comunicação, devo fazer? Claro, eu devo me preparar, por exemplo, em ter um roteiro, eu devo me preparar, por exemplo, e me preparar para o conteúdo que eu vou falar, eu devo me preparar, inclusive, para o ambiente que eu vou falar, em termos de formação. Eu preciso estudar. Existe uma frase, Cris, que eu gosto muito, na verdade, é um pensamento de Humberto Eco. Humberto Eco, ele é escritor, filósofo. Humberto Eco, ele vai falar o seguinte, olha, reparem bem, as mídias sociais deram direito à fala a legiões de imbecis que anteriormente falavam só no bar, depois, por exemplo, de uma taça de vinho, sem causar dano nenhum à coletividade.
e diziam imediatamente a eles para calarem a boca, eles calavam a boca. Agora, essas mesmas pessoas têm o mesmo direito à fala que um ganhador do prêmio Nobel. Então, qual é a grande preocupação aqui? A grande preocupação aqui é que as mídias sociais deram voz para que qualquer pessoa fale sem se preparar de jeito nenhum, sem estudar de jeito nenhum. E aí a gente vai falar ainda já sobre fake news, por exemplo. Ora, de fato, me parece que a fala de Humberto Eco, feita há anos atrás, é muito, mas muito recente, ao dizer, olha, as mídias sociais deram direito à fala a legiões de imbecis, pessoas que não se preparam, pessoas que não sabem, de fato, o que vão falar, mas criam ali um conteúdo e aquele conteúdo é consumido. Então, hoje, para me preparar, essencialmente, além, claro, do aparato ético, além das dicas de cuidado, enfim, que a gente precisa ter, eu preciso estudar. Eu preciso saber o que eu vou falar para eu alimentar o meu público e alimentar a minha audiência com responsabilidade. Por isso eu bati tanto sobre ética. É preciso que eu tenha ética para que eu seja capaz de alimentar o meu público com informação que tenha veracidade. Agora, repito, assim como a grande mídia, as mídias sociais, elas trouxeram para nós essa possibilidade, e tem gente que usa da má fé mesmo para alimentar o seu público. E aí a gente teve o surgimento das fake news. As fake news surgiram com muita força na eleição do Donald Trump. E isso foi por acaso? Não. As pessoas que alimentaram a população americana para eleger o Donald Trump com mentiras não queriam falar a verdade. Queriam criar fatos. Inclusive, houve série de fatos criminosos que foram criados contra Hillary à época, intencionais. Esse é o grande detalhe das fake news. Então, ora, falar sobre preparação técnica, teórica e intelectual para quem intencionalmente quer usar as mídias sociais para dissipar o ódio e a mentira, talvez não seja nem conselho, porque o objetivo realmente não é esse, né? Mas a gente vai aprofundar essa temática sobre fake news já, né? Podemos, inclusive, até fazer logo a ponte, não é? Porque realmente nós temos uma série de informações nesse terreno das fake news, que são notícias falsas, né? Eu utilizo, a gente está na rede mundial, a gente torna tudo do português para o inglês, né? Faz essa tradução simultânea, incorpora os elementos de uma outra língua, de outro idioma. São notícias falsas, não é? E não é mais o antigo fuxico ou engano, como você bem disse, boa parte, eu pessoalmente creio que seja 100% dessas informações falsas são compartilhadas por pessoas que não se informaram suficientemente, em sua maioria, mas são cuidadosamente criadas, como tu bem alertou, por quem sabe que são, mas tem um objetivo deletério em relação a isso. Cria sabendo que está criando uma informação falsa para atender. Nós temos na área hoje das piadas, dos memes, a questão da terra plana na internet, né? Essa crença na terra plana. E hoje virou um adjetivo de toda e qualquer ação não baseada nos estudos, de quem não tem informação sobre os fatos da realidade. Temos algo muito perigoso ainda, que é a campanha contra as vacinas. Isso é terrível para a saúde pública em qualquer povo. E no Brasil teve resultados danosos. Centenas de milhares de pessoas morreram sobre esse desprestígio que criaram em relação à vacinação e às próprias doenças. Então, a ética, como tu disse, está nesse meio como consequência de uma falta de estrutura de informação, mas também como um mecanismo por quem quer disseminar desinformação de acordo com interesses econômicos e políticos. E nesse mundo, Danilo, o que são as fake news? Bom, aí nós temos um outro mundo de informações para conversar, né? Recentemente eu fazia uma pós-graduação exatamente voltada para fake news, dentro do contexto do direito, e se a gente for aprofundar
a temática sobre fake news aqui, talvez a gente precisasse segmentar o nosso podcast, talvez em 4 ou 5 partes. Mas, sendo bem direto, no Brasil, antes de a gente falar do Brasil, reafirmando a história das fake news, elas surgem com muito peso no mundo, exatamente na campanha de 2006 dos Estados Unidos. O brasileiro gosta de copiar o americano, isso a gente sabe, até nos crimes, né? Porque as fake news surgiram lá. E o que é que nós tivemos? Donald Trump, que era comunicador, e sabia, inclusive, do poder da comunicação, que é, né? Comunicador e sabia do poder da comunicação, criou uma escalada de informações falsas contra a Hillary Clinton. Eu me lembro que houve, inclusive, uma história relacionada a Hillary participar de uma rede de pedofilia internacional. Esta talvez foi a fake news mais catastrófica da vida, por exemplo, da Hillary Clinton, porque nós tivemos grupos que, à época, partiram para o ataque. Você deve se lembrar, quem nos acompanha deve se lembrar, inclusive, que nós tivemos, por exemplo, a história de um rapaz que trabalhava numa pizzaria que foi praticamente linchado por conta dessa história e de que trabalhava com a Hillary, enfim, e uma rede de pedofilia. Então, repare, e aí tem um livro, inclusive, para quem gosta de ler, eu aconselho demais, existe um livro que narra isso muito bem, intitulado Como as Democracias Morrem, que é do Daniel Zimblad. É um livro fenomenal, é um livro de uma linguagem muito leve, que qualquer pessoa consegue pegar, lê-lo e vai entender como é que tudo aconteceu nos Estados Unidos e vai olhar, por exemplo, para o Brasil recente e vai entender, caramba, existe uma cópia, a estratégia é a mesma. A estratégia, inclusive, de inserir fake news na história é a mesma. Em 2018, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi eleito a partir de fake news. Ora, a eleição do Bolsonaro, mas não apenas a eleição do Bolsonaro, mas o surgimento forte da extrema-direita, há quem hoje diga que utilizar o termo bolsonarismo é até exagero, né? Embora eu ache que o bolsonarismo é um fenômeno que precisa sim ser estudado, mas a ascensão da extrema-direita surge fundamentada nas fake news. Reparem, nós tivemos uma formação de grupos, e aí quando você fala, Cris, por exemplo, que nós tivemos, que as pessoas elas recebem a informação e elas sequer conferem a informação, isso é muito engraçado, porque as fake news elas surgem alimentando um grupo muito específico. Então, nós temos primeiro a formação de um grupo. Esse grupo, eu não estou falando aqui de grupo, por exemplo, de rede social, de grupo de aplicativo de mensagens. Não, é preciso formar um grupo de pessoas com ideias extremistas. Essas pessoas com ideias extremistas começam a receber informação e, independente do que digam, essas pessoas começam a acreditar nas informações. Olha, mas é mentira. A história da Terra plana não tem como sustentar uma teoria da Terra plana, mas as pessoas repetem isso com uma força muito grande, como se qualquer outra história fosse desnecessária, como se qualquer outra prova científica fosse desnecessária. Meu Deus, eu sou cientista também, né, em termos das ciências naturais. Nós nunca tivemos, entre 2018 e os anos atuais, nós nunca tivemos uma escalada tão grande de desinformação a ponto de questionarmos vacina que tomávamos com muita força. Sarampo e rubéola voltaram à população com força por conta da falta de vacinação. E essa vacinação, ela se perdeu por quê? Ela se perdeu porque as fake news utilizadas como fim político desvirtuaram o debate político. Eu preciso reafirmar isso. As fake news utilizadas como uso político desvirtuaram o debate político. As pessoas pararam de discutir política, pararam de discutir fatos, pararam de discutir direito para se alimentar de fake news. Então, qual o conceito, se a gente for falar
em termos de conceito de fake news. Qual é o conceito propriamente dito quando a gente fala do fenômeno? Ora, é utilizar o ciberespaço para disseminação de informação de teor sabidamente falso e disseminado de forma em escalada. Repare que toda fake news ela vem com uma informação que nega o establishment, nega o sistema, e diz assim, olha, mas eles não querem que você saiba, compartilhe agora. Isso, e aí para quem estuda marketing vai saber, isso possui no cérebro do sujeito que já não está em condições normais de temperatura e pressão, isso na verdade, um gancho, uma isca para o sujeito dizer assim, não, sabe, eu preciso fazer. É impressionante as pessoas, as imagens que nós tivemos, por exemplo, nos episódios do último dia 8 de janeiro, alguém disseminou uma informação de que o Alexandre de Moraes havia sido preso, e é assustadora a reação das pessoas. Eu não verifico, eu não procuro informação nos meios oficiais, ninguém olha diário oficial para ver a informação real. Agora, recentemente, nós tivemos uma fake news relacionada ao aumento do auxílio reclusão. Mentira! Fake news implantada porque a pessoa olha, por exemplo, o que aconteceu ali? Esclarecendo bem rapidamente, nós tivemos um aumento no teto para que a pessoa, para que a família receba, tenha direito ao auxílio reclusão, que não pode ser mais que um salário mínimo. O teto do auxílio reclusão, que não é para o preso, destaque-se, é para a família, é de um salário mínimo. Então, a família recebe o salário mínimo porque o provedor da casa está preso e ele estava trabalhando. Ele era um funcionário, foi preso, e a família, a mãe, as crianças que eventualmente podem passar necessidade financeira e alimentícia nesse período, vai ficar como? Vai ficar sem comida na mesa até a mãe conseguir um emprego, enfim. O governo tem, lei aprovada com um limite de até um salário mínimo. O que nós tivemos de aumento? O teto. Então, uma família agora, não me lembro o valor, 1.900 e alguma coisa, quem recebe até 1.900 e alguma coisa, vai ter direito ao auxílio reclusão. Quer dizer que o sujeito que recebe 5 mil reais, a família dele tem direito ao auxílio reclusão? Não. As pessoas pegaram essa informação do aumento, mudaram o contexto completamente e dispararam. Olha, você que está trabalhando aí, quem está preso agora tem direito ao auxílio reclusão, que é maior que o salário mínimo. Mentira! E nós temos pessoas que estudaram. Então, repare que não é uma questão, é falta de conhecimento teórico. Também não. As fake news, elas estão enraizadas de uma forma tão intensa na sociedade que eu vejo gente com mestrado e doutorado compartilhando informação falsa, sem sequer se preocupar em verificar. E aí, onde é que está a mídia? Pela primeira vez, desde quando eu estudo comunicação, pela primeira vez na história da comunicação, eu vi os veículos de comunicação se juntarem para dizer, pelo amor de Deus, valorizem o nosso trabalho, a gente está querendo trabalhar de forma séria, nós somos profissionais. Pela primeira vez na história, nós vimos jornalistas dizendo, olha, nós não estamos dessa vez querendo influenciar ninguém, a gente só quer dizer a verdade, porque o gabinete de fake news, e aí aqui eu não estou remetendo a governo, mas o gabinete de fake news era muito intenso, era muito forte. Perfeito, Danilo. Você fez todo um percurso maratonístico numa velocidade de 100 metros rasos, né? Foi perfeito isso aí. E realmente nós estamos colhendo ainda, e eu creio que um bom tempo nós vamos colher ainda os resultados desse mega esquema de comunicação baseado nas informações falsas, né? Mas também temos um percentual crescente e já bastante atuante, felizmente, que está na luta por impedir isso, como você disse no final de sua fala, né? O apelo dos comunicadores, dos jornalistas, dos influencers, do pessoal que está na internet, esse apelo já está funcionando também, porque nós estamos vendo pessoas, eu não digo pessoas com nível de informação
formal mesmo, através dos diplomas e tal. Pessoas do povo que tiveram informação básica, trabalhadores do dia a dia, já estão repercutindo isso e se queixando dessas mentiras. Já estão apontando pessoas que influenciaram milhões de outras pessoas a um resultado ruim, trágico, como é o caso da pandemia do Brasil. Milhões foram influenciados a um comportamento danoso, ruim, e a pandemia chegou aqui com força e continua com força, e provocando milhares de mortes. Danilo, acho que você fez algo interessantíssimo, que foi falar de um tema extremamente complexo e ainda em estudo. É importante que saibamos que esses fenômenos da chegada do Trump ao poder máximo político nos Estados Unidos, né? Aquele fenômeno específico comandado por Steve Bannon, que continua atuando, infelizmente, e coordena o trabalho dos Bolsonaros aqui no Brasil, esse fenômeno está em estudo. Largas e muitas produções já são feitas no meio acadêmico. Eu creio que teremos alguns anos para que a gente entenda esse processo histórico, e eu creio que nesse período também já teremos todos os mecanismos necessários para coibir essa prática. A legislação está aí, caminha devagar, lógico, né? Mas está chegando lá. Então, eu queria que o Danilo, professor, comunicador, todo professor é comunicador, o Danilo, advogado, que também é comunicador, a comunicação é a base da profissão, o Danilo falasse para todos nós agora, na sua mensagem final, o que nós, cada um de nós, seres humanos, vivendo esse período, alimentando ou combatendo esses erros, que cada um de nós pode fazer. Você já disse em pinceladas rápidas, mas faça agora um comentário final, porque eu creio, e você vai me corrigir se eu estiver errado, lógico, que está em cada um dos telespectadores, dos rádio-ouvintes, esse termo é antigo, né, mas ainda, dos rádio-ouvintes, daquelas pessoas que estão na internet, cada um desse consumidor de informações agir contra o problema. O que você tem para nos ajudar nisso aí, em sua mensagem final? Perfeito, Cris. Repare que a gente precisa entender que a internet ela não é uma terra sem lei. Esse é o primeiro ponto que é para a gente partir para essa nossa conversa final. A internet não é terra sem lei. Antes da entrada, nós tivemos uma entrada de uma lei específica, conhecida como o Marco Civil da Internet, que a jurisprudência brasileira meio que definia e defendia que a responsabilidade era especificamente objetiva, né? Então, quem praticou o ato de fake news, quem cometeu o ato de fake news, é o culpado por ela, e enfim. Depois que nós tivemos a entrada do Marco Civil da Internet em vigor, esse entendimento ele foi alterado, de modo que hoje, se eu compartilho uma informação falsa, eu também sou responsável por ela. Se eu sou dono, dono é uma palavra muito forte, mas se eu sou administrador de um grupo de WhatsApp, por exemplo, eu sou responsável pelas mensagens falsas que ali são vinculadas. E, acima de qualquer coisa, os crimes, eles existem. Como assim, Danilo, os crimes existem? No sentido que, por exemplo, quais são os crimes mais comuns que são cometidos pelas pessoas que compartilham fake news? Os crimes contra a honra, né? Calúnia, injúria e difamação. Né? O que é a calúnia? Calúnia é quando você atribui um crime falsamente a uma pessoa. Então, Cristiano não matou, e eu digo que Cristiano acaba de matar alguém no trecho entre Igaporã e Caetité. Calúnia, crime, que inclusive tem pena de prisão. Enfim, crimes de ameaça, crimes relacionados, de fato, a furto, roubo, que são utilizados que são aplicados, na verdade, através da internet. O que eu devo fazer enquanto consumidor de conteúdo? Primeira coisa, eu devo duvidar de tudo. As pessoas não duvidavam. Olha, eu comparo sempre, dia desses eu conversava com alguns amigos, e você vai se lembrar disso. Houve um tempo em que a escalada de informações falsas era tamanha, e você fazia corrente. Você lembra de corrente?
As correntes, até pouco tempo, elas eram executadas aí através do WhatsApp. As pessoas falam assim, corrente surgiu com o WhatsApp. Não. Quando não existia o WhatsApp, você recebia a corrente na porta de casa. As cartas de corrente na porta de casa, e as pessoas, algumas faziam, outras duvidavam e falavam assim, olha, não, mas isso aqui é mentira, eu não vou fazer nada, não vou fazer essas cópias aí entregando para ninguém, não. Ora, por que hoje as pessoas não duvidam assim como duvidavam das correntes impressas? Né? Então, muito simples. A primeira coisa que eu preciso fazer para me policiar é questionar. Ora, isso aqui é verdade? É uma mensagem que saiu do perfil de alguma pessoa, de uma pessoa que eu conheço. Eu devo entrar em contato com aquela pessoa e dizer assim, ô fulano, foi você mesmo que publicou essa informação aqui? Dia desses, em alguns grupos, a gente viu aí pessoas de Igaporã sendo abordadas em relação a informações criminosas, que aí é uma outra história de crime. Ora, eu preciso certificar a informação, eu preciso buscar a informação. Outra coisa, minha gente, procurem as informações dos meios oficiais. Quer ver um exemplo? Ora, exemplo, tá, minha gente? Puramente exemplo. Prefeito de Igaporã compra, faz um contrato de X valores a tantos para comprar isso e aquilo. Ora, Diário Oficial é publicado diariamente. Por lei, é preciso que as informações estejam lá. O que eu preciso fazer como cidadão? Ir na fonte da informação. Um meio de comunicação sério, Rádio Igaporã, que é conduzida pelo nosso amigo Cristiano, por exemplo, sempre repercute as informações oficiais, as informações reais. Se o meio de comunicação não repercutiu a informação, e um meio de comunicação sério, está aí um dos motivos para eu questionar aquela informação. Então, eu preciso me municiar sempre, enquanto cidadão, enquanto pessoa séria. Eu não gosto do termo cidadão de bem, tá, Cris? Mas, enquanto pessoa séria, eu preciso procurar sempre a fonte da informação, antes de sair repassando ela a qualquer custo, porque eu posso, inclusive, matar pessoas, eu posso, inclusive, destruir vidas de pessoas, além de cometer crimes. A gente pode, inclusive, voltar a falar sobre isso em relação aos crimes cometidos por pessoas que fazem esse tipo de compartilhamento. Mas vigilância, sempre, eu acho que é a lei do momento. Não, eu já estava aqui, passando aqui um projetinho já para um próximo podcast, especificamente sobre as fakes em ação. A concretude das fakes na sociedade mesmo. Então, logicamente, já está sabendo que eu vou lhe convocar novamente e todos nós esperamos que você atenda a nossa convocação. Danilo, foi excelente e o seu recado é claro, claríssimo. A sua capacidade didática de levar as informações nos deixa, assim, bem tranquilos quando estamos ouvindo e assistindo. E esperamos que as pessoas sigam essas dicas, esses detalhes, esses conselhos, né? A gente brincava anos atrás que o fuxico, ele teria vida até a hora que alguém parasse para falar, e foi, e é verdade. Aquela pessoa que para falar, essa notícia, essa informação, esse fuxico é verdade, quebrou o elo. Se não passou automaticamente, quebrou o elo. Aí alguém vai começar a questionar justamente o que tu disse. Precisamos mesmo. Olha, Danilo, de coração, repleto de alegria pela nossa conversa, eu agradeço muito a sua estada aqui conosco, a sua participação. Já vamos deixando aí o convite aberto, como eu disse. Esse assunto é amplo demais e a gente, assim que você tiver tempinho na sua agenda corrida, a gente pode retomar detalhes específicos. Eu quero deixar aqui o convite a todos, acompanhem Danilo diariamente, segunda a sexta, na 96 FM, guanabifm.com.br, certo? Exato, exatamente. guanabifm.com.br, tem o aplicativo da emissora, ou quem está aqui na região vai acompanhar pelo 96.3. Gente, é conteúdo um atrás do outro, além das notícias da nossa rotina, do nosso cotidiano. Amigão, obrigado mesmo pela sua parceria de muitos anos e pela colaboração com o nosso programa de hoje. A gente que agradece, Cris, obrigado pelo convite. E agora eu vou dar uma de influencer digital, né?
você que nos acompanha também pode me seguir também pelas redes sociais em danilo.solv. Agora, a partir dos próximos meses, nós estaremos sempre alimentando as nossas redes sociais com muita informação de cunho jurídico, de teor jurídico, inclusive que pode ajudar pessoas. Então, danilo.solv, a gente se encontra aí pelas redes sociais. Cristiano, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Amigo, obrigado, um grande abraço a todos aí. Não se esqueça, compartilhe nosso podcast, curta nosso podcast, confirme a curtida aí. Se você não ativou o sininho, inscreva no nosso canal, podcast Revista Igaporã, e adicione o sininho e leve essa informação para os seus amigos. E deixe um comentáriozinho sobre o tema de hoje, uma crítica, uma sugestão, um questionamento qualquer que seja importante, claro, para você e para nós, tá certo? Compartilhe. Danilo, um abraço a todos e até a próxima edição do podcast Revista Igaporã.